bem? Vamos iniciar a nossa playlist de Corel. O Corel, antes de ter aplicativos e essa facilidade de, por exemplo, o Canva, o Corel era normalmente o programa de entrada das pessoas no design. Ele é um programa de vetorização, mas ao contrário do pacote Adobe, que tem um programa para cada função específica, o Corel é um jeitinho brasileiro. É aquele que meio que faz tudo. Ele não faz com perfeição edição de fotos, recorte de fundo, mas ele faz. E ele também tem a parte de vetorização. Ele é um programa de vetorização, mas ele faz um pouquinho de cada coisa que o pacote Adobe tem, cada programa específico para um ponto. Por exemplo, Photoshop é para imagens, edição de imagens, retirar fundo, recorte de cabelo, precisa de ajustes finos para trabalhar com imagens. O InDesign é um programa de diagramação de livros, revistas. Ele facilita nesse processo. Tem colunas, multiplicação de páginas, calcula e mostra, né? E tem um demonstrativo de páginas duplas. Então, para diagramação, ele é o mais indicado. E para vetorização, para criar artes, layouts, que precisa trabalhar com vetor, com criação de figuras, de formas, é o Illustrator. Então, o Corel faz um pouquinho da função de cada um desses. Então, muita gente começa pelo Corel, principalmente antes de ter os aplicativos, como, por exemplo, o Canva. Mas muita gente ainda usa o Corel e ele é eficaz porque ele oferece. Ele, na parte de vetor, ele funciona muito bem, ele tem algumas facilidades e muita gente gosta muito de trabalhar com ele. Então, a gente também vai ter uma playlist de Corel, a gente já fala dele na playlist de comparação, né? Que a gente compara um mesmo trabalho, uma mesma ferramenta, uma necessidade nesses 4 programas que seriam o Corel, o Illustrator, o Canva e o Photoshop. A gente já tem uma playlist que fala desses 4 para fazer uma mesma coisa. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha no canal. E a gente vai ter uma playlist de Corel, ensinar algumas coisas do Corel, algumas coisas que ele traz de diferencial e também o básico. Hoje, por exemplo, a gente vai falar das ferramentas de vetor. O básico para você começar uma vetorização no Corel. Aqui no menuzinho lateral, ele tem as ferramentas de vetores, que são todas essas. Muito provavelmente vai abrir para você essa aqui, primeira, né? Que é a de mão livre. Mas clicando na flechinha, né, que tem na ponta desse quadrado, ele abre as outras opções. Também pode ser acessado pelo F5 do teclado. E aí tem algumas ferramentas que fazem vetorização, mas cada uma tem a sua particularidade. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para a gente ver junto. Começando com a primeira que tem aqui, que é a mão livre. Eu deixei aqui escrito mais ou menos o que ela faz e o íconezinho dela para você conseguir gravar. A ferramenta mão livre, como o nome já diz, ele te permite um desenho à mão livre, como se você estivesse desenhando com o mouse. Então, você clicou, arrastou para onde você leva o seu mouse, ele vai desenhando. Escrevi meu nome aqui. Ele vai dar uma ajustadinha quando você termina, né? Deixar menos fissuras, menos pontos, ondulações, mas você consegue escrever à mão livre. Para você fazer linhas, você clica, vai até os. Ó, aqui eu não estou segurando o mouse, ele está solto. Eu clico, vou até o próximo ponto que eu preciso e clico de novo. Ele vai fazer uma linha. Só que ele não dá continuidade nessa linha. Você que tem que dar esse comando. Como que você faz isso? Dando 2 cliques nesse nozinho que formou. Quando você dá 2 cliques, você permite continuar. Clicou em outro lugar, deu mais um clique e você continua. Então, é 2 cliques para você continuar. E a partir de um clique, a partir de um ponto, você pode puxar o mouse e fazer outros desenhos a partir dele, que ele vai acompanhar essa movimentação do mouse. A segunda ferramenta que a gente tem é a linha de 2 pontos. Na linha de 2 pontos, ao contrário da mão livre, se você clica e sai, nada acontece. Você tem que clicar, segurar o mouse e puxar até o próximo ponto que você quer. Aí, quando você chegar no próximo ponto, você solta, ao invés de clicar.
E ela permite também que você dê 2 cliques e continue a partir desse ponto, segurando. Se você der 2 cliques e sair, nada acontece. Você tem que clicar e segurar para dar continuidade. Nesse caso da linha de 2 pontos, ela não faz curvas. Você consegue continuar esse desenho, fazer várias retas, porém, você não consegue arredondar essas retas, né? Fazer uma curvatura aqui. A terceira ferramenta que a gente tem é a Bezier. Ela é quase uma ferramenta de mão livre, mas ela te dá mais precisão. Ele meio que vai dando continuidade ao seu desenho. Por exemplo, eu cliquei aqui, cliquei no segundo ponto que eu quero e faço uma linha curva. Ele automaticamente já vai continuar esse desenho. Ele vai fazer uma linha para o lado oposto, acompanhando essa mesma curva. Ó. Só sair daqui, clico aqui em cima, ele já vai fazer essa curvatura. Para você não acompanhar, por exemplo, eu fiz a primeira curva e eu não quero que ela acompanhe para cá, eu quero vir para cá. Então eu preciso dar 2 cliques nesse nó, que aí ele vai me permitir fazer para o lado que eu quero e não para o lado que ele está me dando. Tô diminuindo o zoom aqui com o scroll do mouse, indo para o outro lado. Aqui a gente tem a ferramenta caneta. Ela normalmente é a mais usada. Você clica, vai até o próximo ponto e arrasta. E aí você pode fazer com ela curvaturas, você pode fazer linhas retas. Ela meio que vai reforçando seu desenho também, vai acompanhando. Só que ao contrário da Bezier, se você quiser... ela fez o primeiro traço aqui. Eu fiz essa linha. Aí a próxima ela vai fazer para cá, mas eu não quero. Eu quero fazer a linha reta para cá. Se eu der só clique no nó, ela vai soltar. 2 cliques no nó, ela não vai mudar de direção, ela vai soltar, como se tivesse acabado o meu desenho ali. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer minha curva e apertar a tecla Alt ao clicar nesse nó, para ele quebrar e eu conseguir fazer uma linha reta a partir daqui, ou mudar para um outro ponto, né? Fazer uma curvatura para um lado diferente. A gente tem a B-Spline. Ela... Ela faz um ângulo. Ela demonstra um ângulo quando você clica em 2 pontos. Mas esse segundo ponto, você não clica, você só demarca onde vai ser seu ângulo. Tá vendo que ela criou um traçadinho aqui? Então, você vai ver como vai ficar o seu ângulo, mas esse ponto não vai existir. Ele só vai criar o próximo ponto que você clicou. Aqui eu cliquei, mas não dei 2 cliques, dei um clique só. Então, ele vai continuar te mostrando o ângulo. Ele finaliza e entende como segundo ponto quando você dá 2 cliques. Então, ele vai fechar nessa curvatura. Agora, caso você dê um clique e vá dando novos cliques e continuar arrastando ela não fecha, ela vai te dando as angulações e não para. Aí você pode ou parar, né, fechando essa imagem, clicando no nó inicial, ou dando 2 cliques. Depois a gente tem a ferramenta Polinha. Ela também é uma ferramenta que acompanha o cursor. Você vai desenhar com ela, ela vai seguindo o mouse e te dá a liberdade de ir puxando para onde você quiser. Mas uma coisa diferente da mão livre é você parando aqui, ela te dá um fio, uma linha reta, né? Um fio único. Então, para você continuar fazendo mão livre, você segura pelo mouse e puxa de novo. Se você parou e precisa fazer uma linha reta, você consegue só dando um clique. Então, você consegue unir linhas retas com um desenho à mão livre. Para finalizar, no último nó, você dá 2 pontos, 2 cliques, que aí ele desabilita a continuidade, né? E a gente tem a curva de 3 pontos. A curva de 3 pontos, ela é quase igual essa primeira aqui que demarca, né?
que faz esse ângulo, só que ela seria com 3 pontos. Nesse caso, você clicou no primeiro ponto, clicou no segundo ponto e você puxa a curvatura. Então, você mostra onde é lá você mostra onde é o primeiro ponto e mostra aonde vai ser a curvatura. Continua puxando. Aqui você já marca o primeiro ponto, já marca o segundo ponto, depois você puxa essa curva. Então, você consegue delimitar ângulos, né? Meia-lua, curvas, principalmente quando você está vetorizando com desenho por baixo, que você está copiando, você consegue delimitar exatamente a mesma angulação, ajustando por esses 3 pontos. As ferramentas de pontos de vetorização, né? As ferramentas de vetor, onde você cria esses pontinhos do Corel, são essas. Esses pontos, eles são editáveis, você consegue criar suavidade nele, criar setinhas dos dois lados para você manipular, aumentar, diminuir degraus que criam nesses pontos. Mas tudo isso a gente vai falar no próximo vídeo. Até mais!